Então, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro. Eu estava super ansiosa para essa aula de hoje. Eu tenho certeza que vai ser uma aula muito produtiva, muito maravilhosa. Quero muito poder compartilhar e poder participar, né? Ver a participação de todo mundo. Se vocês me verem olhando aqui para o ladinho, assim como de costume, eu vou estar com uma tela aqui aberta. Deixa eu abrir ela aqui agora, para eu poder ver os comentários de vocês e a participação. Então, quero todas participando. Nosso tema de hoje, carreira, abundância, prosperidade. Um tema muito gostoso da gente trabalhar. Eu espero que todo mundo sinta-se bem à vontade. E como eu sou muito tagarela e adoro quando eu estou dando aula e vocês estão participando, eu já quero saber qual que é a visão de prosperidade que você tem. Qual que é a sua visão de prosperidade? Quando você pensa em prosperidade, o que que é a definição de prosperidade para você? No no seu ponto de vista, a prosperidade, ela está relacionada com o dinheiro? Com o que que ela está relacionada? Para mim, está relacionada a toda a minha vida, né? Porque eu posso estar prosperando financeiramente, mas se eu não estiver prosperando em questão de relacionamento, de carreira, de estar fazendo o que realmente gosto, e aí não é Uhum, prosperidade. Então, assim, a prosperidade é você, assim, tá um relacionado com a outra, todas as áreas da vida tá bem, familiar, sim. relacionamento, financeiro, profissional. Então, a prosperidade é quando todas essas áreas elas estão em equilíbrio, estão fluindo para frente, assim, indo, né, como se fosse um rio que Uhum, mesmo encontrando obstáculos, ele vai se desviando dos obstáculos e vai fluindo. Então, isso é ser próspero. Pessoa que não é próxima é a pessoa que está estagnada no passado, na depressão, e coisas que aconteceu, na raiva. Então, ela fica uma pessoa presa em alguma coisa, como se tivesse uhum. engarranchado lá no rio, lá em alguma árvore, em alguma coisa. Então, a prosperidade é quando você está bem consigo mesmo, e você se sente uma pessoa próspera. É isso. Para mim, definição de prosperidade é tudo isso. Não quer dizer só financeiro, senão fica muito resumido, fica muito vazio. Que bom que a mentalidade de vocês já está um pouquinho alinhada. Eu vi a resposta da Sara aqui, a resposta da Sara no grupo está bem parecida com a sua resposta. Então tá ótimo, porque está todo mundo concorda com a Mara, gente? Todo mundo tem essa mesma perspectiva que ela? Alguém pensa diferente? E se eu disser que está tudo nas suas mãos? Como seria para você se eu te dissesse que tudo depende somente de você e que está tudo em suas mãos? Isso te assusta? Isso te alegra? Isso te acalma? Isso te desespera? Qual que é o sentimento que você tem quando eu te digo que está tudo em suas mãos? Anota seu Eu, sentimento. eu tenho certeza disso. E o que que você Então, isso sente? não me assusta. Perfeito. Eu não tenho dúvida nenhuma de que tudo está nas minhas mãos. Você imaginou que desespero seria se tivesse na mão do outro? Ah, aí eu estaria desesperada. Mas se está nas minhas mãos, só depende de mim mudar, só depende de mim me esforçar, só depende de mim tudo só está nas minhas mãos. Graças a Deus. Que desespero seria se eu pensasse que estava na mão de alguém. Agora, a gente vai começar a fazer nosso primeiro exercício, que vocês vão fazer ao longo dessa aula. Eu quero que vocês comecem a anotar em uma folha, de preferência escrito, o que você quer realizar para você.
Se você puder enumerar, enumere esse papel pelo menos com 25, do 1 até o 25, e durante essa aula eu quero que você vá colocando no mínimo 25 coisas que você quer resolver, que você quer manifestar ou que representam a prosperidade para você. Então, vai anotando que no final dessa aula de hoje, a gente vai fazer uma técnica de manifestação de sonhos, que é um presente para vocês todas. Muito bom, Fabi. Isso mesmo. Sabendo que tudo está em suas mãos, fecha os seus olhos rapidinho e diz em voz alta: Eu mereço tudo. E observa como que você se sente quando você diz isso em voz alta. Se isso te acalma, se isso te faz se sentir desconfortável, se isso faz você se sentir egoísta, diz em voz alta: Eu quero tudo. E observa o seu falar, o seu sentir, como que o seu corpo fica. Faz essa percepção de você mesmo. Como que foi dizer eu quero tudo? Qual é o sentimento que vem quando você diz eu quero tudo? É um sentimento bom? É um sentimento que às vezes não é tão bom? Como que é esse sentimento para você? É um sentimento de dúvida. E dúvida em que sentido? Não sei, tipo assim, tudo o quê? Tudo. O que que aconteceria se você quisesse tudo? Se você pudesse tudo? Eu quero tudo. É confortável? É ruim? Ju, pra Hum, mim, tem um pouco a sensação assim, de, nossa, como ela é ambiciosa, mas do lado negativo. Tipo assim, nossa, quer tudo? uhum. Anota isso porque a gente vai falar disso agorinha. Primeiro você vai perceber em você. Você vai falar duas coisas. Eu mereço e eu quero. E vai anotar com detalhes. Se seu corpo fica tenso, se o seu tórax se aperta, se você tem um desconforto, se surge alguma frase na sua mente, uma sensação, como que você sente quando você quer tudo, quando você merece tudo. Essa lista mesmo que eu falei para vocês enumerarem, do 1 ao 25, eu já fiz jornada de prosperidade da pessoa falar assim, nossa, mas eu não tenho 25 coisas para colocar. E aí, como que é? Querer tudo, merecer tudo, mas não saber o que que você quer. Então, começa a anotar, desde uma coisa muito simples. Se você tem vontade de ter um ar-condicionado na sua casa, se você quer trocar de celular, se você quer reformar um cômodo da sua casa, ou quer comprar uma casa nova, desde algo menor até algo de grandes proporções para você.
como uma casa nova, uma Isso viagem. Oi. pode conter coisas que não dependem só da gente, por exemplo, depende de outro. Um exemplo assim. Quero ser avó. Um exemplo. Aham. Fictício. Bom, esse aí não tem jeito. Ao longo da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos. Não que você não possa colocar isso na sua lista. Talvez você vá acabar sendo avó de várias formas diferentes. Mas nesse momento eu quero que você pense naquilo que só depende de você. Porque ser avó vai depender do livre-arbítrio de outra pessoa. É a mesma coisa de, ah, na última jornada que nós fizemos, uma pessoa virou para mim e falou assim: Eu posso manifestar uma casa que está à venda? Eu falei assim: Pode. E ela me perguntou assim: Mas e se ela não tivesse à venda? Eu podia manifestar? Aí não. Porque aí você vai estar desejando algo que pertence a outra pessoa. Entende? Certo, entendi. Como que foi para vocês o eu quero tudo? Alguém teve dificuldade? Sentiu desconforto além de quem estava falando comigo? Eu nem identifiquei. Era você, Fabi, que estava falando? Era eu. Uhum. Vamos seguir adiante, já que vocês estão fazendo a lista de vocês. O que que é a energia da prosperidade? A prosperidade, o dinheiro e tudo que existe é uma energia. Não, Oi, alguém me chamou? não, meu microfone estava ligado e eu respondi não aqui pro meu irmão. Por isso que eu esqueci de desligar o microfone. Não tem nada, não. Em outro momento, quando a gente tiver uma outra oportunidade, a gente vai aprofundar um pouco mais a respeito do conceito de energia. Mas imaginem vocês que o movimento de energia, deixa eu pegar um exemplo aqui. Imagina que a gente tem uma antena de rádio e a gente tem um aparelho de rádio. A antena emite ondas que o rádio capta. Se o rádio estiver sintonizado na mesma frequência que a antena, o rádio vai captar todo o sinal, vai traduzir esse sinal e vai reproduzir, e nós vamos ouvir isso em formato de som. Então, eu nunca vi uma onda de rádio, mas eu sei que ela existe. E ela anda no movimento ondular. Então, esse é o movimento da energia, em ondas. Tudo que existe é formado a partir de partículas, minúsculas partículas de quark. São partículas tão pequenas que vibram numa velocidade tão grande que na maioria das vezes a gente não vê e não percebe. Só que quando todas essas partículas se unem, a gente tem um processo de materialização. Dessa forma, tudo o que existe, antes de existir, precisou ser pensado. Concordam comigo? Sim, eu estava estudando sobre isso agora. Antes de existir, precisou que alguém pensasse nisso. Dessa forma, existe até uma teoria que diz que todos nós, em algum momento, fomos apenas um pensamento da mente de Deus. E esse pensamento se materializou e deu forma para nós. Juntando todas essas informações, a prosperidade é uma energia. O dinheiro é uma energia.
Tudo que está aqui em torno de mim, em algum momento, foi dinheiro que foi trocado por todos esses objetos. Então, o dinheiro também é uma energia. De uma forma que, se vamos imaginar que nesse momento a gente seja aparelhos de rádio. Se nós estivermos com a nossa frequência alinhada na mesma frequência do dinheiro, a gente capta essa frequência, traduz essa frequência e materializa tudo aquilo que a gente quer. Então, nós criamos através dos nossos pensamentos e sentimentos. Isso é algo que nos tranquiliza, mas é algo que também nos assusta. Por quê? Imagina que eu quero muito essa calculadora. Eu sonho com essa calculadora, eu desejo essa calculadora. Mas uma parte de mim acha que essa calculadora é muito cara, acha que ela é tão cara que ela é improvável, acha que de alguma maneira isso é impossível para mim. Adianta eu querer, uma parte de mim querer, e a outra parte achar que isso é completamente impossível? Eu vou ter uma informação que contrapõe o outro lado e a gente não consegue materializar aquilo que a gente quer. Semana passada, eu comentei com vocês no grupo que eu estava vivendo um grande milagre, uma grande realização na minha vida. E eu contei para vocês que eu sou a prova viva de que através dos métodos certos e da gente fazer aquilo que a gente precisa fazer da forma correta, a gente consegue realizar muitos sonhos. Eu tinha um sonho que era dar um passo adiante em uma das minhas carreiras, e para isso eu queria muito fazer um curso que era um curso em dólar. Então, traduzindo para o Brasil, se a gente for converter o valor em dólar para o valor da moeda brasileira, com a alta do dólar que a gente tem, é um curso que ele estaria hoje em torno de uns R$ 15.000. O que para mim, para esse momento da minha vida, dada todas as prioridades que eu tenho, todas as outras coisas que vêm acontecendo, para mim era algo que eu achava que estava muito distante de mim. Eu ficava pensando assim: nossa, eu quero muito fazer esse curso, mas eu não posso fazer isso agora, eu não vou ter esse dinheiro agora. Então eu achava que isso estava muito distante de mim. Até que eu resolvi pensar em formas de tornar isso um pouco mais possível. Então, se pagar os R$ 15.000 era uma possibilidade que nesse momento não se encaixava naquilo que era permitido para mim, permitido não, naquilo que era possível para mim, o que que eu poderia fazer? O que que estava nas minhas mãos que eu poderia fazer para tornar possível para mim realizar esse curso? A partir daí, eu comecei a ter as minhas ações que eram compatíveis com o meu pensamento. Veja, enquanto eu ficava com o pensamento de que era muito distante de mim, era muito caro, dadas as minhas prioridades, seria impossível para mim. Veja que enquanto eu tinha esse pensamento, realmente ficava distante de mim. Era a realidade que eu criava. Realmente isso ia ser impossível para mim, porque eu acreditava que realmente era impossível. A partir do momento que eu comecei a pensar quais eram as outras estratégias que eu tinha e as outras formas que eu tinha de tornar isso possível. Quando eu me abri para pensar nas possibilidades, eu comecei a ter atitudes que fizeram com que eu conseguisse realizar aquilo que eu queria. Depois, se vocês tiverem curiosidade, eu conto para vocês o que que eu fiz. Vamos dar sequência. Se alguém precisar me interromper e tiver alguma dúvida, é só vocês me perguntarem, tá bom? Ó, ficou uma tela em branco aqui, peraí. Tá. Faz um parêntese, guarda aquela informação ali na antena de informações importantes e vamos voltar para cá. Vamos pensar em quem nós somos.
Lembrem-se do exemplo que eu estava dando das minúsculas partículas que se unem para formar quem a gente é. Então, nós somos um aglomerado de muitas e muitas informações. Nós somos as nossas informações genéticas, nós somos os nossos pensamentos, nós somos os nossos aprendizados e as percepções, e nós somos tudo aquilo que a gente absorve no mundo. Há um tempo atrás, quando um bebezinho nascia, acreditava-se que esse bebê era como se fosse um saquinho vazio, como se fosse um amontoado de carnes e ossos, e só. E que ele ia se formar e existir à medida com que ele visse, ouvisse, sentisse e que ele fosse ensinado. De uma forma que as experiências que aquela criança fosse experimentar ao longo da vida fossem torná-la quem ela seria no futuro. O que a gente percebeu ao longo do tempo é que não era bem assim. Apesar de a criança ela carregar sim as próprias percepções que ela tem e ela trazer com ela os pensamentos e aprendizagens que vão modelar a personalidade e o comportamento, a gente também carrega muita informação nos nossos genes. Dentro do Theta Healing, quando nós vamos estudar o processo de interpretação psíquica, deixa eu abrir um parêntese aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Imagina que você está em um endereço e quer chegar em outro lugar. Para você ir do lugar onde você está até onde você precisa ir, se você não conhece o caminho e não sabe chegar lá, a gente vai ligar um GPS. Esse GPS ele vai conduzir a gente dentro do caminho para te levar exatamente aonde você precisa ir. Dentro do Theta Healing, existe uma ferramenta que parece esse GPS, que leva a gente de onde a gente está e conduz a gente até onde a gente precisa ir. E dentro desse processo, foi descoberto que esses mapas mentais que a gente tem, eles são formados de 4 formas diferentes. Então, uma das formas de construir os nossos pensamentos é a partir dos nossos aprendizados. Aquilo que eu vi, ouvi, senti, experimentei, vivi, criam pensamentos em nós. Mas nós também descobrimos que nós temos outras 3 fontes de informações de pensamento. Uma dessas fontes de informação é o que a gente chama de informação genética, que é essa que está aqui na tela para vocês, que é o que a gente herda dos nossos ancestrais. Então, a história do meu pai, a história da minha mãe, tudo que os meus ancestrais viveram antes de mim fica armazenado. Imagina a nuvem do celular. Alguém já viu a nuvem? Eu nunca vi a nuvem de armazenamento, mas no celular tem essa função, guardar na nuvem. E mesmo que eu nunca tenha visto ela, eu sei que todas essas informações estão armazenadas ali. De uma forma que, se eu tiver a senha de acesso, eu consigo acessar essa nuvem e consigo fazer download de tudo que tiver salvo lá, em qualquer espaço e tempo. Então, é como se a nossa ancestralidade, ela tivesse essa nuvenzinha, onde são guardadas todas as informações do que eles viveram. E como a gente nasce como parte dessa família, parte do clã, é como se a gente tivesse acesso a essa nuvenzinha
e a gente pudesse fazer um download em nós de tudo que eles viveram antes. Ok, isso já é o suficiente. Além dessas informações que a gente traz no nosso DNA, a gente também vai ter um terceiro ponto que acaba interferindo na criação dos nossos pensamentos, que são as crenças do coletivo, a forma do coletivo de pensar. Então, imagina, se você mora numa cidade no Canadá, você vai ser influenciada pelas crenças, pela cultura, pela culinária, por tudo que existe naquele espaço. Isso é o que a gente vai chamar aqui de crenças históricas. Porque historicamente, há muitas e muitas gerações, isso existe no meio e é transferido de geração para geração. E a gente vai ter, então, uma quarta fonte de interferência que está parecido ali com as interferências genéticas, mas a gente vai chamar de interferência histórica. Essas crenças históricas, a gente pode considerar elas de duas formas. Dependendo da sua crença, do que você acredita, isso vai estar relacionado com os seus ancestrais a partir da oitava geração. Então, são pessoas que a gente talvez não tenha informação nenhuma. Ou vão estar relacionados, dependendo da sua crença, com outras experiências de vida que você tenha vivido em outros espaços e tempos. Então, imagina o quanto de informações que a gente armazena dentro de nós e como elas se entrelaçam e combinam entre si para formar quem a gente é. É exatamente por isso que a gente fala muito em várias áreas de terapias que nós temos dois estágios da mente: a mente racional e a mente inconsciente ou subconsciente. De uma forma que aquilo que eu vivi, as minhas próprias experiências, como elas estão de fácil acesso para mim, elas ficam nessa região da mente que a gente chama de consciência. Porque, em tese, você está consciente do que você está vivendo. Já essas outras informações, que são do coletivo, informações históricas, genéticas, elas ficam na região do nosso subconsciente, porque elas vêm para nós de uma forma automática. Você não está exatamente consciente disso, mas isso está em você e está direcionando a sua vida e de alguma forma está interferindo em quem você é. Se vocês forem buscar hoje as maiores referências em terapias da atualidade, o que mais se fala hoje é sobre os princípios da epigenética, que é exatamente essa interferência que vem dos nossos ancestrais e que vem de outros espaços e tempos para quem a gente é aqui e agora. Isso tudo é muito importante para a gente poder olhar para a prosperidade. Porque se a gente for levar em consideração que eu sou, além do que eu vivi, as experiências que os meus ancestrais viveram, e que eu sou aquilo que historicamente o coletivo acredita, o que está em mim a respeito de prosperidade, carreira, abundância e dinheiro? Quais são as frases automáticas que surgem na minha mente quando isso vem para mim automaticamente? Até aqui tá ok, gente? Tá, A lista é de no ok. mínimo 25, Fabi. Você pode colocar mais também, não tem limite. Beijo, eu engaçaiei aqui. Olha que eu já cheguei mais longe do que eu esperava. Eu Quantos tô, eu, você já eu tô, pôs? eu tô tão vidrada no que você está falando que eu não tenho cabeça para fazer isso. Prestar atenção e escrever lista, não. No intervalo Eu, você faz.
É porque eu estou absorvendo cada palavra. Já Até que eu não agora posso tá tudo incluir certo? ninguém mais, então ficou difícil. Oi? Já que eu não posso incluir nada, por exemplo, desejar algo, ver alguém assim ou assado, então é complicado. A minha lista não está crescendo muito, não. Olha que maravilhoso, que precioso que está sendo esse exercício para você. Porque isso está te mostrando que automaticamente a sua mente leva você sempre para desejar algo pelo outro. Olha como é fácil e simples para você poder desejar algo para os outros e o quanto é desafiante para você olhar para os seus próprios desejos. Olha que É que parece que eu fantástico não tenho tantos está sendo desejos isso. assim. Fala de novo. Acho que eu não tenho tantos desejos assim para mim. Ah, e como que foi quando você falou aquela frase, eu quero tudo? Aí parecia que eu estava sendo, eu te falei, né? Parecia que eu estava sendo assim, ambiciosa. Nossa, num sentido negativo, não ambicioso bom, que quer as coisas, mas nossa, como ela quer tudo. Tipo, como se fosse fominha, gulosa, entendeu? Nesse sentido. Sim, essa aula de hoje, então, ela foi desenhada de uma forma especial, talvez até para você. Claro que para todo mundo, mas olha como isso está sendo interessante para você. Até o final da aula, você vai ter mudado isso com os nossos exercícios. Eu me lembro da primeira vez que eu fiz esse exercício e que quando eu fechava os olhos eu dizia, eu quero tudo. Eu tinha a sensação de que eu era uma criança, como se eu fosse uma criança birrenta, que quisesse tudo. Ainda bem que isso já está diferente hoje. Tá todo mundo ok, gente? Podemos seguir adiante? Sim, Por mim, pode, Ju. Eu estou conseguindo conciliar bem, estou ouvindo e ao mesmo tempo olhando para a minha lista aqui. Então vamos lá. Voltando lá então para a frequência vibracional. Pode ser que nesse momento pareça confuso para vocês, porque eu estou indo e vindo. Mas imagina que a gente está fazendo uma colcha de retalhos e que aos pouquinhos vocês vão costurando essas informações. Se eu sou um amontoado de todas aquelas informações, faz sentido eu dizer para vocês que muitas vezes nós somos incoerentes? Porque pode ser que tenha uma parte de mim que queira uma coisa, uma parte de mim que vem dos meus ancestrais que queira outra, e uma parte de mim que venha do coletivo, da ancestralidade, que me leve para outro lugar. Então, às vezes, a gente fica incoerente e às vezes a gente fica um pouco perdido em relação a tantas possibilidades. Um lado quer, o outro não quer, um outro apoia, o outro vai contra, e isso vai fazendo com que a gente se confunda mentalmente. Se dentro de mim tudo isso fica muito bagunçado, como que é que eu estou projetando isso para o meu lado de fora? Essa imagem que tem aqui para vocês, para mim ela está no meu lado direito, aqui, ó. Onde, talvez vocês estão vendo o meu mouse, onde a gente tem uma luz que surge do tórax e olha o movimento que ela faz para ela se expandir e se espalhar. Em outras aulas, vocês vão se recordar da gente ter falado e sempre reforçar que tudo é de dentro para fora. Se tudo aquilo que existe do lado de fora, em algum momento precisou ser pensado, logo
a vida que eu tenho e tudo que está em volta de mim é uma criação do que eu penso e do que eu sinto. Esse movimento que a gente faz de expandir a energia do lado de dentro e jogar ela para o lado de fora faz com que em torno de nós a gente crie um campo energético que a gente chama de campo magnético, eletromagnético, campo vibracional, algo nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o meu campo e que eu expando para o lado de fora aquilo que está dentro de mim, eu também pego do lado de fora e absorvo para dentro. Já aconteceu com vocês de você estar num dia fantástico, maravilhoso, e encontrar com uma pessoa que está triste, um pouco para baixo, e você se aproximar dessa pessoa e ela falar assim: Nossa, eu adoro ficar perto de você. Eu cheguei perto de você e eu melhorei, porque essa pessoa captou a sua energia maravilhosa e você acabou ajudando energeticamente a outra pessoa a se sentir melhor. Mas também poderia acontecer de você chegar perto de alguém ou ir para algum lugar ou visitar qualquer pessoa e você se sentir esgotado, começar a se sentir com sono e abre a boca e se espicha e vai se sentindo drenado. Porque esse movimento de dar e receber energeticamente, ele acontece o tempo todo. E isso acontece porque nós somos feitos de partículas que se conectam energeticamente. Quem aí se lembra da época da aula de escola? Na minha época, a gente estudava isso, eu acho que em química, que a gente, em química e física, que a gente estudava sobre os prótons, os elétrons, as partículas de quark, que tudo se une para formar quem a gente é. Então, se a gente pegar um órgão do nosso corpo e diminuir ele vai virar um amontoado de células. Se a gente diminuir a célula, quebrar a célula mais um pouco, ela vai virar uma partícula. Se a gente quebra ela mais um pouco, ela vira um nanoátomo. Então, em todos os nossos níveis, nós somos energia. E isso já é o suficiente. Depois, em outro momento, a gente pode aprofundar nisso um pouco mais. Então, se nós somos energia, e eu já sei que tudo que está dentro de mim eu expando para o lado de fora, mas que o lado de fora também interfere em mim, percebam o quanto é um pouco desafiante para nós, se você não estiver muito bem alinhado, sustentar dentro de você uma energia para realizar os sonhos. Faz sentido eu dizer isso? Faz sentido para vocês? Quantas vezes Sim, você já quis muito, muito, muito alguma coisa e passou meia hora querendo aquilo e de repente começou a vir um monte de pensamentos sabotadores e você não conseguiu sustentar seu desejo e acabou desistindo de fazer aquilo que você queria fazer ou de mudar de ideia ou fazer de outra forma por conta dos pensamentos. Tá fazendo sentido, gente? sim, está fazendo muito sentido, Juliana. Aí o mais interessante dessa figura aí é que, para mim, está sendo bem significativa essa figura aí, que para mim está do lado esquerdo, Isso porque foi a aqui. figura do meu sonho. Eu Ah, sonhei, não, uhum, essa outra aí. Eu sonhei sim. exatamente isso aí, como se estivesse saindo de dentro de mim, dessa porta, que tinha um monte de pessoas precisando, como se fosse no outro lado, e eu fazia esse movimento aí, desse jeitinho. Eu fiquei olhando para essa figura e falei, gente, mas essa é a figura do meu sonho. Uhum. Olha só, você já estava manifestando a explicação disso. E aí eu sonhava, com esse movimento, aquelas pessoas que estavam muito necessitadas,
elas passavam por um processo de mudança, assim, como se elas quisessem ser ajudadas. Sim. Muito, muito louco. Aí eu tô vendo esse aqui, a figura, eu falei, mas foi exatamente desse jeito. Mais adiante a gente aprofunda um pouquinho mais nisso, mas já está dando para vocês pegarem aqui a ideia, né? Alguém ficou confuso? Tá dando choque com as crenças de vocês, com os padrões de pensamento? Ou vocês estão conseguindo assimilar isso com tranquilidade? Tá dando para acessar com facilidade. Tá tudo ok. Não sei porque talvez eu já estudei alguma coisa a respeito do assunto, né? Uhum. Invenciona, aí acaba que não Mas, choca, assim. é, Vai só acrescentando dentro do meu cérebro. mas aqui nos comentários está todo mundo ok também. Então vamos seguir adiante. Então, nesse campo aqui, uma das interferências que a gente tem, que é uma interferência genética, a gente chama isso de campo morfogenético. Olha aqui o desenho que eu estava trazendo para vocês sobre a nuvem dos nossos ancestrais. Que a gente traz isso para nós. A medicina vai explicar isso de uma forma, nós da psicologia falamos isso de outra forma, a física quântica explica isso de outra forma. Em várias outras abordagens, isso vai ser trazido talvez em outras linguagens. Mas de uma forma bem sucinta, nós estamos com todas as mentes conectadas. E elas estão conectadas sem que a gente perceba. E acaba interferindo em quem a gente é. A epigenética, que eu estava explicando para vocês agorinha, ela traz esse padrão para nós. Que nós herdamos, principalmente dos nossos pais, muito mais do que só a aparência física deles. Então, até um tempo atrás, a gente ia olhar para a nossa ancestralidade e a gente ia perceber que um filho era filho de alguém pelos traços físicos. Mas se a gente for observar, além desses traços físicos, nós trazemos traços comportamentais e nós trazemos padrões de pensamento. Esses dias, a Mara, que está toda falante aqui na aula, comentou uma história comigo que eu achei bem interessante. E você me permite, Mara, usar como exemplo? Sim, A Mara tem uma netinha e ela estava me contando que ela tem um hábito muito particular dela, que ela gosta de comer um determinado alimento. E que ela ensinou isso para o filho dela e o filho dela cultiva em casa. E agora, até a neta dela segue o mesmo padrão. Eu tive uma cliente que todo mundo na casa dela era destro. E ela tinha crescido sem conhecer o pai. Quando ela tinha por volta de uns 20 e poucos anos, o pai procurou ela para que ela conhecesse ele. No primeira noite que eles saíram para jantar, o marido dela me contou que ficou na mesa observando que os dois, na hora das refeições, iam se alimentar com a mão esquerda. E que ali ele descobriu da onde que vinha o fato dela sempre se alimentar com a mão esquerda. Ela era destra na hora de escrever, na hora de fazer as coisas, mas quando ela ia se alimentar, ela ficava canhota. Muito curioso. E existem vários outros vídeos que vocês vão encontrar na internet, várias outras informações que vão mostrar para nós, pesquisas científicas, que nós trazemos muito da nossa ancestralidade. E uma parte da nossa mente que puxa muito da ancestralidade é uma área da mente que a gente chama de eu sobrevivente. Então, imagina comigo que os seus ancestrais, eu vou criar um exemplo aqui. Eles resolveram migrar.
Eles moravam num lugar e resolveram morar em outro lugar. E durante esse trajeto, eles passaram muita dificuldade, eles tinham que acampar, então, às vezes se sentiam em perigo quando estavam na barraca com muita chuva, às vezes eles paravam em algum lugar e não tinham o que comer e passavam fome, até que eles conseguiram se restabelecer em algum lugar. E você nasceu 4 gerações adiante disso. Pode ser que em algum nível seu, essa história dos seus ancestrais ainda reverbera em você. De que maneira? Você pode se tornar um estocador, uma pessoa que tem tanto medo de faltar comida que mantém tudo em estoque. Você pode ter compulsão alimentar, porque por medo de faltar comida, você come em excesso. Você pode ser uma pessoa com muita rigidez e com muito medo de mudar, porque os seus ancestrais entenderam que a mudança era perigosa, que a mudança era difícil, que a mudança drenava todas as energias. E você pode ter uma série de outras interferências na sua vida, sintomas que você tem na sua vida e que às vezes você não sabe de onde vem e que se você fizer uma investigação profunda, às vezes é um padrão de crença de sobrevivência que você carrega dos seus ancestrais. Eu conheço várias pessoas que, inclusive, eu fiz uma constelação disso recentemente. Uma pessoa que tinha muita dificuldade de guardar dinheiro. Ela fazia muito dinheiro, mas todo o dinheiro que ela fazia, ela gastava. Fazia e gastava. E depois ela descobriu, a gente fez uma constelação e na constelação dela, ela descobriu que a dificuldade que ela tinha de guardar dinheiro estava relacionado com aquela mudança que a gente teve do cruzeiro para o plano real. Porque o pai dela guardava muito dinheiro pensando no futuro da família. Com a mudança da moeda, o banco tomou todo o dinheiro, o pai dela ficou sem nada e eles tiveram que enfrentar a inflação e passaram fome. Então, qual foi a informação que ficou nela? Que guardar dinheiro era perigoso. Era melhor ela não guardar do que ela guardar e alguém tirar dela. Que era melhor ela usufruir de todo o dinheiro e garantir que ela estava usufruindo do dinheiro do que ter que deixar o dinheiro e outra pessoa acabar tomando esse dinheiro dela. Então, talvez em você hoje possa existir algum padrão relacionado ao dinheiro, relacionado à carreira, relacionado a alguma área importante da sua vida que você ainda não percebeu ou não conseguiu mudar essa realidade, porque isso pode estar sendo um padrão ancestral. Faz sentido para vocês? Sim, A partir disso, a gente vai falar um pouquinho sobre as ordens do sucesso de Bert Hellinger. Mas eu dei uma olhadinha aqui no horário, eu já vou liberar vocês para o jantar. 15 minutinhos e a gente volta? Pode ser? para mim tá ótimo. Então vamos lá. 15 minutinhos, agora é 8h24, 8h25. 8h40 eu encontro vocês aqui, combinado? Então, ó, beijinho, aproveitem os 15 minutinhos para fazer a lista de vocês e a gente continua daqui a pouco.
Então, vamos voltar e vamos falar sobre as ordens do sucesso. Nós vamos usar as ordens do sucesso de Bert Hellinger. Para quem não conhece, Bert Hellinger foi uma das pessoas que fez, né, formulou a constelação familiar. Talvez ele seja o nome mais conhecido dentro da percepção sistêmica, porque ele realmente viveu a vida dele para poder divulgar e estudar os movimentos da constelação familiar. E o Bert Hellinger, ele postulou três leis que a gente chama de leis do amor ou de ordens do sucesso. A primeira lei da constelação familiar é o que a gente chama de pertencimento. E eu quero que vocês olhem para essa tela com todas essas crianças e com essa em específico aqui embaixo e percebam qual é o sentimento que vem para vocês. Dentro da abordagem sistêmica, Bert Hellinger, ele passou muitos anos na vida dele estudando os movimentos sistêmicos e ele percebeu que, independente do lugar onde você vive, da criação que você teve, da sua cultura, ele percebeu que a nossa alma, ela precisa de três princípios básicos para que a gente tenha sucesso na nossa vida. A primeira lei que ele traz como necessidade básica que a nossa alma tem é o pertencimento. E o que é o pertencimento? O pertencimento ele fala para nós, de uma forma literal, que tudo aquilo que existiu pertence. Existe uma diferença entre nascer e receber vida. Você ou alguém que você conhece que teve alguma gestação e que o bebê não nasceu, independente da circunstância do não nascimento, se houve a gestação, mesmo que o bebê tenha ficado vivo por uma semana, por 15 dias, independente do tempo de vida, se ele existiu, se existiu vida, pertence. É exatamente por isso que as mães vivem o luto quando elas perdem um bebê. Então, por muito tempo, as pessoas tinham uma mentalidade de que se não nasceu, não existia. E elas acabavam ferindo essa lei da constelação, que é o pertencimento. O pertencimento, ele vai falar também a respeito da minha postura em relação às pessoas que estão na minha vida. Tudo aquilo que existiu pertence. Então, se eu sou filha do meu pai ou da minha mãe, que eu nunca vi, eles existem, logo pertencem. Mesmo que você nunca tenha visto, mesmo que você não saiba quem é, mesmo que você nunca tenha tido contato, pertence. Imagina as ordens do sucesso como leis. E imagina agora as leis de trânsito. Se você sabe dirigir, você vive o livre-arbítrio e, em tese, você pode ir e vir para onde você quiser, quando você quiser. Porém, existem as limitações do que você pode. Você até pode fazer tudo, mas existe uma frasezinha que eu gosto muito e que fala assim: a tudo você pode e nem tudo lhe convém. Porque existem coisas que, se a gente faz, a gente é punido. Então, as leis sistêmicas, elas vêm como leis, como ordens mesmo, para serem obedecidas e seguidas. De uma forma que, se eu tenho livre-arbítrio e eu sei dirigir, eu posso ir e vir quando eu quiser, para onde eu quiser, desde que eu ande na velocidade certa, eu obedeça às leis de trânsito, eu pare no pare e eu estacione no lugar certo e eu ande na rua da forma certa.
Se eu obedecer todos os pré-requisitos das leis de trânsito, eu vou poder realmente executar o meu livre-arbítrio de uma forma que eu vou poder receber todos os benefícios dele. Mas se eu saio e atravesso o sinal vermelho, eu estou em risco de acidente. Se eu estaciono no lugar errado, eu posso ser multada. Então, obedecer às regras nada mais é do que uma obrigação. Imagina agora a lei da gravidade. Eu nunca vi a gravidade, mas sei que ela existe. Tanto existe que, independente de você saber ou não saber que a gravidade existe, ela atua sobre você, atua sobre todos nós, independente da consciência que a gente tem sobre ela. Então, se a lei chama-se pertencimento, tudo o que vai contra o pertencimento gera na sua vida uma desordem. E as desordens geram sintomas que prejudicam a saúde do nosso corpo, os relacionamentos e principalmente a prosperidade. Aqui no pertencimento, a gente vai incluir tudo o que existe, independente do seu sentimento. O pertencimento, ele é aquela lei, ela é literalmente aquele desenho da mulher da lei. Ela é cega e surda. Não interessa o que você tenha para falar e não interessa nada. A gente não está interessado se foi bom, se foi ruim, se fez coisa boa, se fez coisa ruim. A gente não está interessado se te ajudou, se te prejudicou. A gente não está interessado em nada. Se existe, é o suficiente e pertence. Então, olhe dentro de você as situações que você viveu na sua vida e se tem alguma situação da qual você se sentiu rejeitado ou da qual você rejeita ou exclui alguém. A lei do pertencimento, ela tanto vai trazer para mim a minha percepção sobre o outro. Então, será que eu estou dando pertencimento e inclusão para o outro? Mas ela também vai falar sobre mim. Será que eu me sinto pertencente? Eu me sinto incluído? Como foram as histórias do meu passado? Eu carrego comigo a ferida da rejeição? Dizem que uma das feridas mais dolorosas para nossa alma é a dor da rejeição. Por isso é tão importante a gente autoanalisar nós mesmos para a gente observar como que essa lei está na nossa vida. Se eu me sinto pertencente e se eu passei uma situação de rejeição no meu passado, independente se ela tenha sido uma rejeição familiar, se tenha sido um processo de trabalho, se tenha sido um relacionamento trágico, do qual eu me senti rejeitado, trocado, independente de qual tenha sido o choque, o trauma ou o drama que pode ter trazido o sentimento de rejeição ou de exclusão, se você verdadeiramente quer ter uma vida de prosperidade, você precisa resolver isso para ontem. Então, um exercício muito bacana da gente fazer é você listar todas as pessoas das quais você ressente. Ressentimentos, eles bloqueiam muito a nossa prosperidade. Então, os ressentimentos, as raivas, as rejeições, todas essas situações que podem estar ferindo a lei do pertencimento, certo? Olhando aqui o chat. A segunda lei que a gente vai olhar é o equilíbrio das trocas.
E embora aqui na minha imagem eu tenha o equilíbrio do dinheiro, esse equilíbrio ele precisa existir em todas as áreas da nossa vida. Imagina quando você é contratado para fazer um trabalho. Você vai lá e se compromete com a pessoa de que você vai lavar essa xícara e que para você lavar essa xícara, a pessoa vai te dar R$ 5. E aí você vai lá, lava com o maior capricho do mundo, dá o seu melhor e de repente essa pessoa desaparece e some e depois de muito tempo ela volta, você entrega a xícara limpinha e ela não te entrega nada. Como você vai estar se sentindo? Quando a gente estabelece um combinado com alguém, independente de qual seja o combinado, espera-se de que vai existir uma troca. Eu estou aqui ensinando esse conteúdo para vocês, em troca de vocês prestarem atenção em mim. Tudo o que a gente faz, quando existe mais do que uma pessoa, existe uma troca. Se você está fazendo algo de uma forma individual, é você com você mesmo. A partir do momento que surgir, independente do contexto, uma segunda pessoa, já existe uma troca sendo realizada. Seja uma troca de atenção, serviço, tempo, dinheiro, sentimentos. Independente de qual seja o contexto, existe uma troca. Se existe uma troca, para que essa troca gere um equilíbrio, aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo precisa ser proporcional e equânime. O que significa uma troca equânime? Significa que não necessariamente eu preciso dar e receber a mesma coisa. Eu posso dar uma xícara e ganhar um anel, desde que eu sinta que essa troca ficou equilibrada e desde que eu esteja dando e recebendo simultaneamente. Se você recebe uma visita na sua casa e a pessoa está lá na sua casa para conversar com você, para te visitar, e você está o tempo todo no celular, nas redes sociais, olhando para outras coisas, sem dar atenção para o seu convidado, como que ele vai se sentir? Então, essa troca, ela vai muito além das trocas financeiras. A gente pode estar trocando outras coisas além do financeiro. O importante é que haja uma troca. Só que aqui, se a gente vai falar do financeiro, da prosperidade, é muito importante que essa troca, ela seja uma troca que esteja em equilíbrio. Então, é o momento de você realmente olhar para aquilo que você está trocando. Será que eu estou dando e recebendo na mesma proporção? E aquilo que eu estou dando para o outro, eu consigo dar para o outro sem me prejudicar? O equilíbrio das trocas, ele vai seguir por um outro viés também da abordagem sistêmica de Bert Hellinger, que a gente chama as ordens da ajuda. Nesse momento, a gente não vai aprofundar nos conceitos da ordem da ajuda, porque senão a gente vai se perder no nosso conteúdo. Em outro momento, a gente pode vir e pode olhar para as ordens da ajuda. Mas o importante é que, em primeiro lugar, eu possa dar e receber, e em segundo lugar, aquilo que eu dou não está me prejudicando. Isso vale para trabalho, isso vale para amizade, isso vale para prestação de serviço e isso vale para o amor. O principal sintoma de relacionamentos em desequilíbrio chama-se
equilíbrio da troca. Aonde um muito dá, se o outra pessoa apenas recebe e não consegue devolver, se eu estou dando tudo de mim, eu me dedico, eu faço o meu melhor, eu invisto o meu tempo, eu abro mão de mim, eu faço tudo o que eu posso. E o outro não reconhece, não valoriza e não devolve na mesma proporção, isso vai gerar desequilíbrios e vai gerar sintomas no relacionamento conjugal. Primeiro, eu vou abrir um parêntese só para que vocês saibam, mas a gente não vai aprofundar nisso. Aquele que muito dá, se não souber receber, pode ser traído. Então, as ordens do equilíbrio da troca, elas vão gerar sintomas em todos os nossos relacionamentos. Pais que dão tudo para os filhos. Como esses filhos se tornam depois? Se você der mais do que o suficiente para esses filhos, como que eles vão se comportar depois? Então, é muito importante que a gente esteja atento a todos esses detalhes e que a gente possa observar a nossa troca para analisar se realmente aquilo que eu estou trocando, de fato, gera equilíbrio na minha vida. E se vocês perceberem que você está em qualquer tipo de troca, seja uma troca de amizade, seja com a família, seja com o cônjuge, seja com os parceiros de vocês, e você perceber que essa troca está em desequilíbrio, você precisa não só analisar, mas resolver essa situação imediatamente. Sobre o equilíbrio da troca, ficou alguma dúvida? Não. Anotem na folha de vocês o que está em desequilíbrio e qual relacionamento você precisa equilibrar. Se você percebe que você está vivendo um desequilíbrio no relacionamento com alguma amizade que você tem, você sabe que você precisa resolver isso. Se o problema do desequilíbrio está nos relacionamentos conjugais, você também precisa olhar para isso. Se você perceber que esse desequilíbrio vem do seu trabalho, você não vai ter prosperidade. Como que a gente expande a energia de prosperidade e abundância se a gente está desempenhando uma função ou um trabalho do qual a gente sente que está em desequilíbrio pleno? E isso está muito mais relacionado com o que eu sinto do que com o que eu penso. Eu posso estar num emprego que eu ganho R$ 10.000, mas se a função que eu estou realizando ali naquele emprego não é uma função que me transborda, é uma função que me esgota, que me cansa, às vezes os R$ 10.000 não pagam aquilo que eu faço. Então, esse equilíbrio da troca, ele não é exatamente uma lógica da razão. Ele está relacionado com aquilo que eu sinto. Então, percebam as perguntas que eu fiz para vocês. Como você se sente quando você senta, por exemplo, para conversar com alguém e você percebe que você está ali inteiro, dando toda a sua atenção para alguém e a pessoa não está nem prestando atenção no que você está falando? Não é horrível isso? Então, a gente vai começar a analisar as nossas relações, as amizades, começar a listar. Lembra da aula passada, as pessoas verdes e as pessoas vermelhas? Começar a listar as pessoas que me drenam, as pessoas que exigem de mim sem me dar nada em troca, as pessoas que eu estou me doando sem receber nada em troca. Até quando a gente vai executar um trabalho. Ah, Ju, mas eu vou fazer isso para a pessoa porque eu gosto muito dela.
Se você sentir que tem equilíbrio da troca, faça. Se você fez uma vez, fez duas vezes, fez três vezes, fez várias vezes, sem receber nada em troca, repense. Ju, o que que você tinha colocado não? Que eu não acompanhei a sua interação. Até aqui tudo ok, gente? Pode seguir adiante? Tudo ok. Pode sim. Então, agora a gente vai para a última lei de hoje, que é a lei da ordem ou da hierarquia. E essa é uma lei que pega muita gente, porque lembra mais uma vez, tudo que a gente fala sobre princípio sistêmico e sobre as ordens do sucesso, a gente não está falando de razão. Não é sobre o que eu penso, é sobre o que eu sinto. Eu posso saber de muitas coisas, pensar em muitas coisas, e na hora de ir para a ação, a minha atitude ser diferente do que está na minha racionalidade. E o que realmente vai contar para nós é a atitude e não o pensamento. Então, dentro da perspectiva sistêmica, a gente tem uma ordem chamada de hierarquia. Dentro da sociedade, nós temos várias formas de gerar hierarquia, seja pelo cargo, seja pelo status social, seja por várias outras formas da gente gerar hierarquia. Dentro da perspectiva sistêmica, essa hierarquia, ela é por ordem de chegada, ou, como a gente costuma chamar, ela é por precedência. O que que significa precedência? Significa que aquele que chegou primeiro precede os que vêm depois. Então, eu coloquei aqui na tela uma ordenzinha de nascimentos para vocês. Aquele que chegou primeiro, que é o vovozinho, ele tem precedência sobre quem está chegando agora. Aquele que chega agora tem prioridade. Aquele que vem primeiro tem precedência. Imagina o relacionamento conjugal. Quando a gente está em um relacionamento com alguém, aquela pessoa que é o nosso parceiro, parceira romântica, se torna a nossa prioridade, mas a nossa família de origem nos precede. Se eu sou esse menininho aqui, ó, da camisetinha amarela, e eu vejo meu pai, minha mãe, eu vejo as pessoas que eu amo passando por algum desafio, por alguma dificuldade, e eu começo a tomar para mim todas as dores do meu papai aqui. E eu resolvo que eu quero, com a minha alma, cuidar do meu papai, proteger o meu papai. O que que vai acontecer comigo? Eu vou sair do meu lugar de filho emocionalmente e vou me colocar no lugar de pai. Emocionalmente, eu vou deslocar emocionalmente e vou querer me tornar pai do meu pai, mãe da minha mãe, mãe dos meus irmãos, mãe dos meus parceiros românticos, mãe dos meus funcionários. Por isso que é uma sensação que ela está além da razão. Eu sei que eu sou filha, mas se na hora de agir eu me comporto como se eu fosse a mãe, eu estou furando essa lei da hierarquia. Porque a lei da hierarquia, ela impõe para nós que a gente consiga se comportar exatamente como o papel que eu tenho. Se eu estou aqui
nesse momento, como instrutora, como professora, compartilhando esse conhecimento para vocês, o meu lugar é um. Eu estou aqui para ensinar. É diferente de querer abarcar e tomar para mim as dores de vocês. Eu estou aqui para expandir a consciência e para mostrar para vocês aonde precisa ser trabalhado. Só que, se eu começar a buscar para mim a dor de vocês, eu saio do lugar de quem ensina e entro no lugar de quem cuida. E nesse momento aqui e agora não é o meu papel. Então, a ordem e a hierarquia, elas vão exigir de nós postura, postura de ação. Se eu me intitulo terapeuta, qual é a minha postura? Se eu me casei e agora eu sou esposa, qual é a minha postura? Se eu sou mãe, qual é a minha postura? Então, é realmente olhar e, mais uma vez, fazer esse mapeamento. Mais do que tomar consciência, anotar para mudar. Eu estou querendo ser filha de alguém? Será que aquela outra pessoa que eu gosto muito, que está na minha vida, está assumindo um lugar que não é dela? É muito comum para as mulheres, em algum momento, assumirem um lugar meio maternal na vida dos seus parceiros. Mas em alguns casos também é muito comum que o parceiro queira se tornar um pai, que o marido queira se tornar um pai para a namorada. E isso, num longo prazo, é muito desafiante. Eu tô com uma cliente agora que ela está namorando e ela tem um namorado que tem a mesma faixa etária de idade que ela. Só que ele tem uma história de vida diferente da história de vida dela. Ele começou a trabalhar muito cedo, apesar dos dois terem a mesma idade. Ele tem um repertório de maturidade diferente, ele tem bens diferentes. Os dois têm a mesma profissão, os dois são professores, mas o nível de mentalidade dos dois é tão diferente que ele se comporta como se ele fosse o pai dela. E no início era tudo o que ela queria. Tudo o que ela queria era alguém que assumisse esse lugar de cuidador, esse lugar de protetor, esse lugar de paizão. Então, no início, era tudo o que ela precisava. Com o passar do tempo, ele se tornou mais rígido, mais cobrador. Ele foi assumindo cada vez mais as características de pai. De uma forma que chegou num determinado momento que eles brigam e ela fala verbalmente: Você não é o meu pai. Porque emocionalmente e mentalmente já está muito confuso os papéis. Porque se eu não tenho uma postura que é correspondente ao papel que eu deveria executar, o que vai ter mais peso não é o que eu sei, é o que eu faço e como eu me comporto. Sabendo que existem essas três leis, vocês já devem estar anotando aí no papelzinho de vocês o que que vocês precisam resolver para poder se alinhar com essas leis. Agora, eu quero que vocês me confirmem se todo mundo fez a listinha dos 25 itens. Quem mais? Tá tudo certo?
Ju, a lista dos 25 ou a lista do que a gente precisa resolver? A lista dos 25 itens de manifestação. Sim, sim. Fez? Aham. Então agora eu quero que você anote o que que dessas coisas que você colocou na lista porque é o que você realmente quer ou porque outras pessoas esperam isso de você. Ou que você só colocou porque outra pessoa gostaria disso. Ah, que bonitinho. Eu fiz tudo que eu quero. Perfeito. Nunca, em hora nenhuma, pensei em nada de ninguém. Por isso que tive dificuldade de chegar nos 25. Coisas que eu quero, que eu desejo. Uhum. Eu também coloquei tudo que eu quero. Dentro da lista de vocês, vocês perceberam alguma coisa que vocês querem e que vocês perceberam que vocês só querem porque tem interferência de outras pessoas ou não? Não, no meu não tem nenhuma interferência. Tudo que eu coloquei é que eu quero mesmo, que não é que ninguém interfere, que ninguém pensa por mim, é que eu quero. Tá. Ju, o seu tá tudo certo? Perfeito. Então agora eu vou dar para vocês uns 10 minutinhos de relógio para vocês colocarem na frente desses itens. Eu não sei como vocês estruturaram a lista, se foi um abaixo do outro ou não, mas que você coloque pelo menos uma justificativa de por que que você quer aquilo. E não vale porque eu quero. Poxa, Ju, agora você apertou sem abraçar. Coloca lá, por que que você quer isso? Vamos supor que você colocou lá que você quer 100 mil reais. Por que que você quer esse dinheiro?
Agora que está todo mundo já com o exercício feito, que a lista já está feita, que vocês já colocaram as justificativas, então vamos trabalhar mentalmente. Então fechem os olhos de vocês, se permitam estar presentes, sintam nesse momento a respiração de vocês, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Imaginando que a cada inspiração você puxa o ar, sente ele expandindo os seus pulmões, solta, liberando as toxinas, o gás carbônico, e se permite respirar, ficar presente, trazendo toda a sua consciência para o aqui e para o agora. Soltando as preocupações, soltando os pensamentos paralelos, os pensamentos aleatórios. E nesse momento, leva uma atenção especial para o seu coração. Procura sentir seu coração agora, imaginando que o seu coração é como um imã que reúne toda a energia do seu corpo. Sinta que toda essa energia que você está reunindo no centro do seu coração, sente que agora você pode enviar ela para o centro da Terra. Vai reunindo, reunindo essa energia. Agora sente essa energia descendo pelo seu tronco, quadris, pernas, joelhos, canelas, pés. E imagina nesse momento que essa energia, quando chega na sola dos seus pés, ela se expande como um raio de luz. Imagina essa energia saindo pela sola dos seus pés, se expandindo como um raio de luz que atravessa o piso, o concreto, e que vai descendo na velocidade da luz até o centro de tudo. E ela desce, 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 desce até chegar no centro de tudo. Vai descendo, 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 até você sentir que você chegou no centro de tudo, no centro da energia da Terra. E experimenta agora puxar através desses raios de luzes a energia maravilhosa do centro da Terra. É como se esse raio de luz que saiu pela sola dos seus pés funcionasse como raízes que puxam a energia do centro da Terra de volta para você. E a energia do centro da Terra é tão poderosa, ela tem força para movimentar as marés, para poder alimentar as árvores, as plantas, os animais, a superfície. E sente que você vai puxando da terra toda essa energia nova. Agora traz essa energia de volta para você. Então sobe, 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 sobe até que ela entra pela sola dos seus pés. Sobe pelas suas canelas, joelhos, coxas. Chega nos seus quadris. Sobe pelo seu tronco, pelos seus órgãos internos. Vai subindo pelo seu corpo, se espalhando pelos braços, cotovelos, mãos. Subindo pelo seu pescoço até chegar no topo da sua cabeça, onde se expande e forma uma bola de luz. Toma um tempo, olha para essa bola, vê que cor que ela tem. Uma cor bonita, especial para você. Adentra essa bola de luz. Imagina que essa bola de luz agora se desprende de você e vai começar a subir. É um pedacinho da sua consciência que vai começar a subir agora. Ela atravessa o teto, o telhado, e vai subindo, 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 subindo,
mais alto, 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 alto e alto. E ela sobe mais alto, atravessa a camada de ozônio, e você já vê imensos planetas, cometas, o silêncio do universo. Mas você quer ir além. Você quer deixar sua consciência ir além de todos os limites do universo. Não deixe a sua consciência subir, 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 subir além de tudo. Ela vai subindo, 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 além de tudo, atravessando todas as camadas do universo, atravessando camadas e camadas. Ela atravessa uma camada dourada, com muitas partículas douradas, como se fosse glitter. Sobe, atravessa e entra numa camada, como se fosse uma gelatina furta-cor, multicolorida, com várias cores aí. Sobe, atravessa e entra num espaço que parece um algodão cor-de-rosa. Nesse espaço existe um grande portal, branco, brilhante, iridescente, reluzente. E você vai com a sua bola de luz e decide atravessar esse portal. E quando você atravessa por esse portal, você entra num espaço de luz profunda. Branco, 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 branco. Tão branco esse espaço. Com os olhos do corpo fechados, é como se os olhos da sua mente enxergassem o branco puro da luz de Deus. No sétimo plano de existência, elevada, expandida. Imagina agora que você vai subir nessa luz branca mais e mais. Essa luz branca que é infinita. Então imagina que você está subindo, 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 subindo. Cada vez mais e mais e mais e mais e mais nessa luz branca. Sobe tanto, 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 tanto. E sente agora que você vai se expandindo. Você vai respirando e se expandindo. Como se você fosse um balão que a cada respiração se expande ainda mais. E é como se você se expandisse tanto, 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 que você se torna um com essa luz branca. Como se você pudesse se tornar a própria luz branca. E vocês já se lembram de como que é trabalhar com o Theta Healing, que eu vou começar a fazer alguns comandos, e que para vocês receberem tudo isso, vocês precisam da permissão, dizendo em voz alta a palavra sim. Então, pode manter o microfone fechado, os olhos fechados, mas diz em voz alta para você mesmo escutar sua voz. Nesse momento, você me permite agora acessar e fazer uma leitura, fazer um ajuste, downloads para o seu campo, sim? Criador, criadora de tudo que é, fonte criadora de tudo que é comandado nesse momento. Que tudo isso seja levado para todas essas pessoas, todos esses comandos sejam executados sobre todas essas pessoas. E seja agora removida de dentro de cada uma delas, seja removida de dentro de você todas as crenças históricas, ancestrais, padrões sabotadores, todos os programas obsoletos que já não servem mais, que tudo isso que ficou distorcido na sua ancestralidade a respeito de prosperidade, dinheiro, abundância, permissão, pertencimento, que tudo isso já pode ser removido do seu campo, liberado e enviado na luz de Deus, cancelado, descriado, e que todo espaço que essa energia ocupava já pode ser substituída agora por uma molécula do amor perfeito e incondicional de Deus. Você me permite? Sim? É comandado nesse momento que seja removido de dentro de você que querer tudo é egoísmo, que querer tudo é arrogância, que querer tudo te torna egoísta, que ter tudo te torna arrogante.
Que seja removido de dentro de você que o dinheiro é o mal de tudo, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é ruim, que os ricos são ruins, que os ricos são trambiqueiros, que os ricos fazem rolo, que os ricos são desonestos. Que seja removido de dentro de você que a única forma de fazer caridade é sendo pobre, que a única forma de compartilhar ou de receber ajuda é sendo pobre, que em algum nível você precisa se manter pobre para poder receber ajuda, que em algum nível você precisa se manter pobre para poder se manter humilde, que seja removido de dentro de você a sensação de que humildade e pobreza são a mesma coisa. Trazer para você agora que você já sabe qual é a diferença entre ser humilde de coração, ser humilde de alma e ser pobre. Que tudo isso já pode ser removido de dentro de você agora, substituído pela definição da forma maior e mais elevada, na perspectiva de Deus, do que é a abundância de Deus. Você me permite? Sim? Imagine na mente de vocês agora, imagina na sua mente uma árvore de fruta. E acompanhe comigo essa analogia agora. Existia uma pequena semente que foi plantada, regada, que se tornou uma árvore. De uma única semente se fez uma grande árvore. E essa árvore dá muitos frutos. Ela era só uma única semente, mas ela dá muitos frutos. Ela dá frutos em abundância. Ela dá frutos de sobra. Ela consegue produzir tanto e tanto e tantos frutos que sobra. Tem frutos que caem no chão e voltam para a terra. Outros viram alimentos para os animais. Outros viram alimentos para os humanos. Ela consegue alimentar tudo. A terra, os animais, as plantas, os homens. De uma única semente, ela faz frutos de sombra. E através disso, agora que você já entendeu, através dessa analogia que você já entende agora, que tudo na natureza está de sobra. Agora que você já percebe que tudo está em sobra. Percebe o ar em torno de você, a ar em abundância, a ar de sobra. Tem ar para todos os animais, para todas as plantas, para todos os bichos, para todos os humanos, e sobra. Porque tudo que é criação de Deus, todas as criações de Deus, são abundantes. Deus não é escasso, tudo que é de Deus é abundante. Tudo que é de Deus vem de sobra. E agora que você já traz para você essa consciência de que tem tudo de sobra, você permite que eu traga para você e conecte no seu campo agora a definição da forma maior e mais elevada na perspectiva de Deus do que é a abundância, a partir da perspectiva da fonte criadora de tudo que é. Que você já entende em todos os seus níveis, já ativa na sua célula mestra, em todos os seus receptores, a percepção da abundância. E você já permite nesse momento que a consciência da abundância possa preencher cada célula, átomo, subátomo, cada nanopartícula de tudo que compõe quem você é. E você vai se preenchendo com essa energia de abundância, sabendo que você pode ter tudo, sem se sentir arrogante, sem se sentir egoísta, sabendo que é seu direito de nascença poder ter tudo a partir da perspectiva de Deus. E trazer para você agora que, se em algum momento, para que você existisse, você foi só um pensamento de Deus. Em algum momento, você foi um pensamento do Criador. E a partir disso, através de uma molécula, de uma centelha de Deus, você existiu. Você existe agora.
E se você existe sendo uma centelha de Deus, se Deus é Pai, Mãe, todos em um, fonte criadora de tudo que é, a partir dessa centelha de Deus em você, você é parte de Deus. E por isso é seu direito de nascença como filha do Criador de tudo que é, ter tudo. Tudo que um pai pode dar para um filho é direito desse filho. E você agora tem consciência de que você é filha de Deus e que você pode tudo. Você tem direito a tudo. Você tem direito a todas as criações de Deus. Tem direito a desfrutar tudo isso que está de sobra, que está abundante. Posso recordar você, relembrar sua alma de que é seu direito de nascença, de que você é digna, merecedora, e já foi permitido e autorizado para você acessar e ter tudo, sem se sentir arrogante, sem se sentir egoísta, sem se sentir acomodada, sem esnobar, sem diminuir, sem humilhar. Você já sabe qual é a sensação de ser digna, merecedora, permitida e autorizada a ter tudo da melhor e mais elevada maneira, para o seu bem maior e mais elevado, e que você já sabe qual é a sensação de acessar tudo, de acessar a abundância, de acessar a plenitude, de acessar tudo que vem de sobra com responsabilidade. Ensinar para você que você já é responsável, que você já pode ter tudo porque você é responsável. Você já sabe ter tudo, sem que isso te acomode, sem que isso te desvie, sem que isso te moleste, sem que isso te distorça. É seu direito de nascença acertar tudo aquilo que você quer e continuar sendo fiel à sua essência, e continuar sendo honesto, e continuar sendo generoso. Posso ensinar tudo isso para você agora, sim? Você me permite, nesse momento, remover de dentro de você todas as formas de pensamento autogeradas, distorcidas, todos os ataques psíquicos, ganchos psíquicos e energéticos, toda a energia de escassez, que é a entidade de escassez, e tudo isso que permaneceu em você, para te relembrar da dor dos seus ancestrais, para te relembrar da escassez, das dores que ele viveu, para relembrar você de tudo que seus ancestrais viveram. Isso já pode ser removido de dentro de você, porque você não precisa se conectar com a escassez, se conectar com a dor, se conectar com o sofrimento deles para relembrar da superação que eles viveram. Você não precisa se manter conectado com essa energia de escassez mais. Isso já pode ser removido de dentro de você e liberado. E vai abrindo espaço dentro de você. Vai abrindo espaço para tudo aquilo que é abundante, para tudo aquilo que é elevado, para tudo aquilo que é generoso, para tudo aquilo que é de gentileza, de beleza. A criação de Deus é bela. Tudo aquilo que Deus fez é belo, gracioso, bonito. Você já sabe apreciar o que é belo, o que é gracioso, o que é bonito. E agora, nesse momento, eu quero que você imagine que em torno de você, você começa a criar uma bola de luz. Uma bola de luz roxa ou dourada, ou misturado, roxo e dourado. E que você já está criando essa bola de luz dentro de você, em volta de você. E é como se essa bola de luz fosse ficar em volta de você e você estivesse dentro dela. Agora imagina nesse momento que você está criando uma pirâmide aí dentro, colocando um triângulo. E que de repente você cria uma segunda camada para esse triângulo, como um novo triângulo. E aí você faz mais uma camada. E é um triângulo dentro de outro triângulo, dentro de outro triângulo. E que você vai entrar dentro dessa pirâmide de 3 camadas. Então, vai levando sua consciência para dentro dessa pirâmide,
se imaginando dentro dessa pirâmide de energia. E agora, nesse momento, com você aí dentro dessa pirâmide, comece a imaginar isso que você está querendo agora, isso, ou tudo aquilo, ou toda essa lista inteira. Comece a se relembrar de tudo que você escreveu, de tudo que você colocou na sua lista, de tudo que você estava buscando para você. Vai deixando isso vir para sua mente agora. E nesse momento você vai dizer em voz alta, Criador de tudo que é comandado agora que tudo isso me encontre. É comandado agora que tudo isso seja manifestado na velocidade da luz, no aqui e no agora, para o meu bem maior e mais elevado. Gratidão. Está feito, está feito, está feito. Imagina que no topo dessa pirâmide solta uma grande energia que se expande o universo afora, enviando todos os seus desejos, todos os seus sonhos, e tudo isso está sendo espalhado pelo universo. De repente, o universo reúne tudo isso que você quer, traz de volta para você, bem rápido, na velocidade da luz, entra pelo topo dessa pirâmide, e é como se você fosse banhada pela energia de tudo isso que você quer. Como se essa energia já tivesse sim te encontrado e já tivesse chegado para você. E é como se você pudesse abrir os braços, abarcar tudo isso, abraçar tudo isso, tomar posse de tudo isso. Vai sentindo que tudo isso vai se integrando a você, se integrando à sua realidade, ao seu aqui e agora. E no seu tempo, você abre os seus olhos. Ok? Foi tudo ok para todos? Pois ok.